Cumprimentamos nossos amados irmãos com muita alegria, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da CPAD, Lições Escola Bíblica Dominical. Chegamos na lição de número 10, onde nós vamos estudar a lição que vai tratar sobre as manifestações do Espírito Santo. Textuário, Atos 2:39, leitura bíblica em classe, Atos capítulo 2, versículo de 1 ao 6, 1 Coríntios capítulo 12, versículo de 1 ao 7. Vamos estudar sobre a descida do Espírito Santo, a experiência do Pentecoste, os sinais sobrenaturais, a natureza das línguas e também significado e propósito, dons espirituais. Este é o assunto da nossa lição. Amados irmãos, é com muita alegria que nós damos sequência a nossos estudos bíblicos da CPAD. Nós vamos estudar sobre as manifestações exatamente do Espírito Santo. Nós podemos ver isso de acordo com o livro de Atos. Atos, capítulo 2, onde nós vamos ver a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste. O Espírito Santo desceu sobre a igreja, conforme a promessa de Jesus, quando Jesus ele passa pelo Getsêmani, ora ao Pai, passa pela cruz, é assunto aos céus, certo? É assunto aos céus, e ele promete o Espírito Santo, não muito depois desses dias. De acordo com a cronologia, Jesus ele morre na Páscoa. E o dia de Pentecoste é exatamente 50 dias após a Páscoa. Nós vemos que ele passou 3 dias na sepultura, passou 40 dias na terra após a ressurreição, e depois ele promete o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E de acordo com a sua morte na Páscoa, até o dia de Pentecoste, temos 50 dias. E ele morreu na Páscoa, 3 dias morto para a ressurreição. Na ressurreição, 40 dias vivo. Temos 43 dias. E aqui faltava 7 dias para o dia de Pentecoste. Então, de acordo com o que nós vemos, não muito depois desses dias, estava se referindo aos 7 dias, últimos dias, porque Jesus, ele era verdadeiramente a oliveira, que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, haveria de levar no bico. O que é isso? Lá em Noé, quando foi pela segunda vez, essa é a segunda vez. A primeira vez está em Gênesis 1:1, verso 2. O Espírito Santo veio na terra, estava sobre o movimento das águas, e ele se retirou em Gênesis 6. Quando ele é enviado pela segunda vez, ele vem e fica na pessoa de Jesus. E quando Jesus sobe, o Espírito Santo vai com Jesus. Esta é a segunda vez que o Espírito Santo é retirado da terra. Porque ele vem no nascimento de Jesus e ele fica e permanece em Jesus. E quando Jesus sobe, é exatamente a verdadeira oliveira que o Espírito Santo leva até a presença do Pai. Por quê, irmãos? Porque Jesus prometeu o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E Noé soltou a pombinha e na segunda vez ela veio com um ramo de oliveira no bico, significando que Jesus é a verdadeira oliveira, que na segunda vez o Espírito Santo retorna ao Pai. E ele promete o Espírito Santo pela terceira vez para vir e ficar para sempre.
Então, meus irmãos, nós vemos que o Espírito Santo era uma promessa de Jesus. Nós vemos que o Espírito Santo havia sido prometido e ele foi cumprido. Ou seja, ele veio cumprindo a promessa de Jesus no dia de Pentecoste. Aí vamos ver a razão da sua descida no dia de Pentecoste. Meus irmãos, a nossa lição vai começar tratando sobre a experiência do Pentecoste, o batismo no Espírito Santo, e vai falar um pouquinho quando João chegou anunciando o reino de Deus e era necessário o batismo nas águas para arrependimento. Então João anunciou o batismo nas águas. Então, por que batismo nas águas? Porque era nova experiência para entrar no reino. Porque os sacerdotes, eles não ofereciam batismo nas águas. Então, de certa forma, João estava pregando exatamente algo contrário ao que estava dentro do templo, dentro do ensinamento judaico, que era a cerimônia de sacrifício de animais para a expiação do povo. E João estava pregando o batismo de arrependimento nas águas, contradizendo todo o ritual antigo. Tira o primeiro para que seja estabelecido o segundo. Então nós vemos que o batismo nas águas era o batismo de João para arrependimento. Mas João disse que viria um outro, e esse batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Aí nós vemos aqui, ó. João batizava nas águas, mas Jesus batizava com o Espírito Santo e com fogo. Nós vemos que o batismo de João não era um batismo trinitariano. Por isso que os cristãos hoje não é batizado no batismo de João, mas no batismo trinitariano, conforme Mateus 28. Jesus disse: ide batizai as nações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o batismo trinitariano é no nome, isto é, na divindade. E a divindade, ó, em nome do Pai, né? Em nome do Pai, do Filho, Jesus, e do Espírito Santo. Então João, ele perde a função ou o seu lugar para o Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Então o Espírito Santo agora, ele vai batizar o crente através do ministro, ou pastor, ou líder da congregação. Ele vai batizar o crente nas águas. Para quê? Para o crente seja introduzido no corpo de Jesus. Então, o batismo nas águas é o batismo efetuado pelo Espírito de Deus no ministro, que está no ministro, que batiza o crente no corpo de Jesus. Mas o batismo com o Espírito Santo é o batismo que Jesus faz no cristão ou no crente. Por quê? Porque ele pega o cristão e mergulha no Espírito. Então, o batismo com o Espírito Santo é exatamente o quê? O batismo das línguas, aonde nós vemos no dia de Pentecoste. Esse é o batismo com o Espírito Santo, onde nós temos os sinais e os dons. Por que os sinais? Porque os sinais é quando alguém recebe as línguas pela primeira vez e não fala mais. Esse é o sinal. Mas a pessoa que fala em língua deve orar a Deus para que tenha dons. E esses dons, nós vemos a variedades de línguas. Então, o cristão, para poder falar em línguas depois do sinal, ele precisa buscar ardentemente os melhores dons, principalmente o de profetizar. Então,
Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. E Jesus introduz o cristão no Espírito. Aí nós vemos aqui o seguinte, que ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. E o batismo com fogo é o batismo no Pai. Está entendendo? Jesus batiza o crente no Espírito Santo e batiza o crente no Pai. Que o Pai é fogo consumidor. O Pai é representado no fogo. Se lembra da sarça lá em Moisés, que o fogo não consumia a sarça? Então esse fogo representa Deus. E a sarça representa o cristão. E o que é batismo com fogo? É a transformação do caráter, que é diário. Todo dia o cristão precisa ter experiência com Deus e o seu caráter ser mudado diariamente. Por isso que o fogo não sai da sarça. O fogo não sai da sarça. Moisés viu a sarça pegando fogo e o fogo não saía da sarça. A sarça não se consumia. Isso representa a vida do crente batizada com fogo no Pai, porque o Pai é fogo consumidor. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, porque ser batizado com o Espírito Santo, não são muitos, ou nem todos que são batizados com o Espírito Santo, é batizado no fogo. Alguns são batizados nas águas e não são batizados com o Espírito Santo. Tá certo? Por quê? Porque é uma experiência depois do batismo nas águas e pode ser anterior ao batismo nas águas, porque precisa de crer. Recebeste o Espírito Santo quando creste? Isto mostra que havia naquele tempo aquelas pessoas que haviam sido batizadas no batismo de João, que não havia conhecimento ainda do batismo com o Espírito Santo. Eles disseram, nem sequer conhecemos que há Espírito Santo. Não é esta a razão de nós dizermos, por não conhecer o Espírito Santo, estes que diz ser seguidores do batismo de João, essas pessoas não querem dizer que elas não são nascidas de novo, ou que não têm a salvação. O batismo de João naquele tempo era válido, e Jesus foi batizado por João. Veja que o batismo de João era um batismo para arrependimento, para aquelas pessoas que eram novas convertidas, que creu em Jesus, que creu na palavra, que creu na mensagem do reino. E assim eram batizados no batismo de João, sem mesmo conhecer o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque a doutrina estava sendo revelada. Jesus haveria de revelar a doutrina do batismo com o Espírito Santo. E somente quando Paulo chegou e colocou nas suas cartas a doutrina cristã, nós vemos que o Espírito Santo é exatamente uma das pessoas da divindade. Por isso que ele está no meio aqui quando se trata das três formas de batismo. Porque Paulo vai dizer que há um só batismo. Por que um só batismo? Porque há uma só divindade. Mas também vai falar da doutrina dos batismos. O que é isso? É as formas da qual o crente é batizado. As formas nas águas, no Espírito Santo e com fogo. Estas são as formas do batismo. Mas Paulo falou certo e verdade. Todos são batizados no mesmo Deus, no mesmo nome, na mesma divindade. Por isso que há um só batismo. Aí nós vemos que o dia de Pentecoste era o dia que Jesus ia batizar os crentes com poder. Porque o Espírito Santo descerá sobre vós, né? E a virtude do Espírito Santo. Então essa virtude seria o poder. Então, ser batizado com o Espírito Santo não é simplesmente somente para falar em línguas estranhas, ou línguas que só Deus entende, ou línguas que Paulo falou, a língua dos homens. Ainda que eu falasse a língua dos homens.
porque houve uma manifestação aqui no dia de Pentecoste, porque nós só podemos entender bem Atos 2 com Gênesis capítulo 11. Por quê? Porque eu vou pegar aqui o que aconteceu com essas nações. Havia nações aqui no dia de Pentecoste, pode ler capítulo 2 de Atos, que essas nações ficaram confusas. Por que ficaram confusas? Porque todos estavam reunidos no mesmo lugar, falavam em línguas, e as línguas corriam, ou seja, eram altas. E eles ouviram essas pessoas falando no seu próprio idioma, ou seja, na sua própria língua de cada nação. Voltamos para cá. Aí nós vemos em Gênesis que o povo tinha uma só língua. Quando Nimrod construiu uma torre piramidal, aonde eles iam construir uma cidade. Segundo eles, tocaria aos céus. Por quê? Porque eles iam idolatrar os astros, as estrelas. Eles iam idolatrar exatamente a lua, o sol. Por quê? Porque aqui se iniciou a idolatria da humanidade. Porque Nimrod tem o mesmo espírito de Caim, rebelde. Ele é rebelde à ordem de Deus. Porque a ordem de Deus em Gênesis era, primeiro, a ordem de Deus em Gênesis ao homem, Adão, dominai. Segundo, a ordem de Deus no Gênesis, crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. Veja os poderes que Deus deu ao homem. Dominai a terra, crescei, multiplicai, enchei a terra. São esses os poderes que Deus deu ao homem para que ele pudesse estar na terra. O que nós observamos que é o seguinte, que Nimrod foi desobediente a essa ordem de Deus. Porque ele não quis que o povo povoasse a terra, multiplicai-vos e enchei a terra. Ele colocou o povo exatamente aqui numa só cidade. Reuniu todo o povo aqui num só lugar. E o povo tinha uma só língua, uma só etnia, uma só cultura. O povo tinha a mesma aparência, a mesma pele, a mesma língua. Isto significa que, quando Deus mudou, Deus lançou aqui uma bomba no celeiro que havia a nação única. E Deus queria dispersar esse povo. Por quê? Porque eles estavam unidos, um só. Estavam em união para o mal. E Deus mesmo deu testemunho de que, quando as pessoas se reúnem para o mal, Deus deu testemunho dizendo, quem é que pode deter? Irmãos, Deus dá testemunho da unidade, mesmo sendo para o mal. O que quer dizer isso? É que as facções criminosas, nós vemos que as gangues, as máfias, a corrupção, quando começa com 1, depois 2, 3, 4, e assim se multiplica rapidamente, por causa da união, da unidade para o mal. E quem é que pode deter? Até hoje tem essa máfia, essas gangues, essas corrupções, esses germes que estão corrompendo o gênero humano. O que é isso? É exatamente que eles estão se unindo para o mal. Aí Deus aqui coloca uma bomba no celeiro para dispersar esses povos, esse povo que está em torno de uma pirâmide, para tentar adorar ídolos, astros, e Deus manda ele exatamente para onde? Para terra.
para vários lugares da terra. Então Deus dissipa ele. Deus, ele manda todos os povos exatamente povoarem a terra através de idiomas. É aqui que surge os idiomas. Quando Deus muda a língua, ele muda a cultura, que é a etnia, ele muda os costumes, a cor da pele, a aparência. Ele muda tudo. Então os negros não surgiram lá de Caim, a marca de Caim. Os negros não surgiram dali. Os negros não surgiram da maldição de Noé, que deu exatamente sobre Canaã. Os negros surgiram a partir da confusão das línguas, aonde Deus confundiu a língua, e aí surgiu os ingleses, aí surgiu os japoneses, aí surgiu exatamente os africanos. Por quê? Porque quando Deus muda a língua, ele muda a cultura, ele muda a cor da pele, ele muda a aparência. Nós vemos o seguinte: quando o povo estava reunido aqui, em um único propósito, um só povo, Deus mudou estas línguas. Aí chegamos aqui em Atos dos Apóstolos. É exatamente as avessas. Totalmente o contrário disso aqui. Deus vai pegar todos que estão reunidos em um só lugar. Aqui, ó. Todos reunidos em um só lugar. As nações estavam aqui no dia de Pentecoste. Por quê? Por que as nações estavam no dia de Pentecoste? Porque as nações, principalmente os judeus naquele tempo, depois de Roboão, Jeroboão, os reis que encabeçaram a divisão do reino do norte e para o reino do sul, houve 10 tribos para o reino do norte e 2 para o reino do sul. Essas tribos sofreram 2 cativeiros. O cativeiro assírico, que é o cativeiro que veio para as 10 tribos, e o cativeiro babilônico, aquele que veio para as 2 tribos. Isto o povo dispersou para as terras, para as nações, mostrando que no dia de Pentecoste, os judeus que vieram dessas nações, que eram pessoas dispersas, pessoas que não estavam mais na sua terra, eles já tinham aprendido outros idiomas, outras falas, e no dia de Pentecoste estavam reunidos lá todos, e a igreja do Senhor estava lá, esperando os 120 irmãos, a manifestação do Espírito Santo. Então aqui, no dia de Pentecoste, Deus vai reunir em um só lugar, todos em um só lugar. No dia de Pentecoste, o que é que Deus vai fazer? Interpretar exatamente as línguas que foram confundidas aqui em Gênesis capítulo 11. No dia de Pentecoste, Deus pega os 120 cristãos e pela manifestação do Espírito Santo, ele interpreta as línguas das nações no dia de Pentecoste. E as nações que estavam lá ficavam maravilhadas pelo poder de Deus, pela grandeza de Deus, porque eles disseram: todos nós ouvimos na nossa própria língua. Veja a manifestação do Espírito. Estava agora unindo o povo em uma única língua novamente, a língua original que eles falavam aqui, quando era um só. Então era uma bênção quando o povo falava uma só língua. Deus dispersou as nações, Deus dispersou o povo para as demais terras, ou para povoar a terra, porque houve um terremoto e houve os 5 continentes, só havia um continente. Por que os 5 continentes? Porque Deus agora vai trabalhar com a obra missionária global. Deus vai usar os 5 ministérios. O ministério de apóstolos, profeta, pastores, evangelistas, mestres, para atuar na obra evangelística. Para ir ao mundo
Isto mostra que Deus uniu a igreja aqui para dispersar para o bem e não para o mal. Entendeu aí? Por quê? Porque ele disse assim, o Senhor: ficai em Jerusalém, até que sejais revestido de poder. Olha aqui o poder, ó, recuperado nos cristãos. Deus não esqueceu da ordem que ele deu no Gênesis. E esta ordem de dominar, crescer, multiplicar e encher, ele, o Senhor, restabelece na sua igreja. A igreja do Senhor recebe o poder de domínio, de crescimento, de multiplicação e de encher a terra. Isto mostra que os efeitos de Nimrod que estavam aqui foram desfeitos aqui. E o que eles faziam na unidade para o mal aqui, Deus está fazendo aqui para o bem, através da sua igreja. Então a igreja não pode ficar em Jerusalém. Deus não quer Papa em Vaticano. Deus não quer fazer do líder Pedro Papa no Vaticano ou em Roma. Jerusalém não pode ser Roma. Jerusalém não pode ser o Vaticano. E Pedro não pode ser o Papa. Então Deus vai fazer com que essa igreja ganhe exatamente. Jesus disse: ide por todo o mundo. Ide por Jerusalém. Olha os lugares. De toda a Judéia, Samaria e até os confins. Confins. Onde você está. Onde eu estou. Onde todos estão. Aos confins da terra. Então, veja se não é crescimento, encher, domínio, multiplicai-vos. Deus agora estava mostrando que o poder que ele deu a Adão, Deus deu à igreja. De recebereis poder. É este o poder de dominar, multiplicar, de encher, de crescer e não ficar entre quatro paredes. O poder é para a obra evangelística, missionária, de ir às nações. Não é somente falar línguas estranhas, porque línguas estranhas é exatamente aquilo que ele deixou em segundo plano, em segunda mão. Na verdade, as línguas estranhas está em segundo lugar em relação à obra missionária. Recebereis poder. Então as línguas estranhas é uma consequência. É uma consequência do poder que ele deu à igreja. Então, se você ensina o povo só em falar línguas estranhas, foram batizados ali 30. Ele se alegra. E cadê o crescimento? Cadê o multiplicar-vos? Cadê o encher? Cadê o domínio? Não tem poder. O poder não é só línguas estranhas. Línguas estranhas são consequências. As novas línguas são consequência do batismo com o Espírito Santo. Recebereis poder. E o poder de Deus era para que a igreja, certo? Ganhasse o domínio da terra. Ide por todo o mundo. Pregue o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então Jesus, ele enviou o Espírito Santo para a interpretação das línguas humanas aqui. E nós vemos que o Espírito Santo, além de interpretar as línguas das nações, atenção, as línguas foram interpretadas. O Espírito Santo, ele trabalha com interpretação de línguas e não somente com tradução. Por quê? Porque uma das formas, ou na verdade, nós podemos ver na Bíblia 21 maneiras ou razões porque eu devo ser batizado com o Espírito Santo. A primeira razão, porque é uma língua celestial, porque eu devo ser batizado com o Espírito Santo. Segunda razão, porque eu falo a Deus.
Terceira, ninguém entende. Por que ninguém entende? Porque fala de mistério. É outra razão. Por que ninguém entende? Isso também está dentro do mundo espiritual. Isso também está dentro do mundo onde estão os demônios e anjos. Mundo espiritual. Ninguém entende porque fala a Deus. Se ninguém entende, então trata-se de interpretação e não simplesmente de tradução. Porque a tradução, os demônios conhecem a fala da tradução. Ou seja, da linguagem dos homens. Os demônios conhecem as línguas das nações. Então, a tradução de um inglês para o português, todo o inglês, ou todo o português, ou a língua inglesa e portuguesa, os demônios conhecem. Mas a interpretação, eles não conhecem. Então, vejamos que Deus trabalha com o Espírito Santo na igreja, na comunicação. Porque o Espírito Santo veio de uma forma que trouxe comunicação. Primeiro, com Deus. E segundo, com os homens. Fala em mistérios. Mas também traz a interpretação das línguas. Que é coisa totalmente distinta, diferente. Quando Deus trouxe lá aquela inscrição na parede, Mene, Mene, Tekel, Ufazim, mostra que Deus estava mostrando ali uma língua desconhecida na terra e que precisaria de interpretação e não de tradução. Por isso que Daniel, cheio do Espírito Santo, trouxe a interpretação da língua que estava na parede. Então, a palavra Mene, veja que tem um significado muito maior em português do que simplesmente de uma tradução. Então veja que quando alguém fala em línguas estranhas, mesmo a palavra pequena, ela tem um significado extraordinário na vida de todos. Aí veja, meus amados irmãos, que Deus espalhou aqui, porque as nações estavam unidas para o mal. E aqui Deus uniu todos em um só espírito. Mas dispersou por quê? Porque Deus não quer que essa nação eleita, santa igreja, fique apenas em Jerusalém, mas que ela seja em toda a terra. Esta é a vontade de Deus. Então, meus amados irmãos, nós podemos observar que a manifestação do Espírito Santo na vida do cristão, vamos aqui novamente, é uma manifestação plena, que atua como som e como imagem. Por que como som? Porque veio do céu um som, um vento. E nós podemos ver que o Espírito Santo, ele estava na vida de Maria. Por quê? Porque Jesus iria nascer. E nós temos Isabel, tá certo? Ó, grávida de João. Maria, grávida de Jesus. Veja, quando Maria fala com Isabel, o menino João pula. O menino João pula no ventre. Isto mostra que a presença de Jesus na vida de Maria, quando ela fala, a palavra se torna profética. Todo crente que tem o Espírito Santo, é cheio do Espírito Santo, é batizado com o Espírito Santo, ele deve profetizar, que é o principal dom. E a palavra profética, ela traz efeito na vida de todos. Veja que no novo nascido, ela traz resultado extraordinário. Ela traz imagem. João pulou no ventre. Miriam, ao passar pelo Mar Vermelho, que é o batismo nas águas, ela louvou, cantou e dançou diante de Deus. Por quê? Porque ela foi uma pessoa que passou pelas águas, foi nascida de novo. E todo novo convertido, a imagem do Espírito é refletida nesta pessoa. Por isso que, no dia de Pentecoste, os homens, as nações, viram os cristãos como se estivessem bêbados.
o que foi isso? Foi a imagem que eles tiveram na mente, embora uma imagem negativa de algo extraordinário que Deus estava fazendo na vida de todo cristão. Deus estava batizando os cristãos de uma forma extraordinária, de uma forma que trouxe admiração, porque a voz corria. Então não é uma voz totalmente baixa, é uma voz em que as pessoas pudessem ouvir. Então o Espírito Santo se manifestou de uma forma extraordinária, que trouxe um alvoroço, uma confusão boa, que as pessoas estavam confusas. Por quê? Porque cada um ouvia na sua própria língua. Então eles não entendiam, por isso que estavam confusos, achando que estavam bêbados. E o que nós observamos é que o Espírito Santo, quando ele chega numa vida de um novo convertido, ele ainda é uma nova criatura. Ele ainda é um bebê. Ah, tem muitos que dizem o seguinte: não pode haver meninice na igreja. A igreja começa com meninos. O fogo começou com meninos. Mas depois houve a disciplina, a correção nos meninos. Um culto é muito especial quando tem a presença do Espírito Santo. Porque a presença do Espírito Santo, ela traz fogo. E o fogo é exatamente a presença de Deus. Mostrando que na presença de Deus há alegria. Nós não podemos impedir de que os irmãos falem línguas estranhas. É claro que há exatamente na hora da palavra, na hora da doutrina, isto é notório, isto está na Bíblia. Mas na hora que o Espírito Santo vai se manifestar de uma forma coletiva na igreja, na hora da oração, isto também nós podemos ver no dia de Pentecostes, todos reunidos no mesmo lugar, que o Espírito Santo se manifestou. Deus não é o Deus de confusão. Ele ensina a igreja exatamente com poder, mas também com ordem. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, nós podemos observar que Deus destruiu os efeitos de Babel. Por quê? Porque Babel aqui foi levantado Nimrod. O diabo levantou Nimrod. Mas Deus aqui levantou 120. E entre eles estava Pedro. Pedro foi levantado por Deus aqui no dia de Pentecostes. Mas veja, meus irmãos, observamos que a igreja foi perseguida. Por que a igreja foi perseguida? Porque a igreja queria ficar num só lugar. Queria ficar somente em Jerusalém. Queria que o espírito de Nimrod prevalecesse. Isto é, não crescer, não multiplicar, não encher. Mas Deus sabia da necessidade, do crescimento, da multiplicação. Por isso que foi previsto a destruição de Jerusalém. Por isso que foi previsto na profecia que Jerusalém seria destruída. Por isso ficai até Jerusalém. Ou seja, ficai até que do alto sejais revestido de poder. Então os discípulos tinham que ser dispersos. Os efeitos de Babel estavam sendo destruídos aqui. Nimrod estava sendo destronado. Porque a igreja não pode ficar entre quatro paredes. Deus tem que levantar Pedros para levar o evangelho aos quatro cantos da terra. Deus tem que levantar Paulo para levar a pregação aos gentios. Este é o poder do Pentecoste. Não é somente falar em línguas, embora seja um desejo apostólico. Paulo disse: eu desejo que todos vós faleis em línguas. Então, meus irmãos, veja a necessidade de nós estarmos exatamente em obediência a Deus. Porque aqui o povo estava em desobediência. E aqui o povo, quando entra em desobediência, o povo entra em tribulação e em perseguição. Não pode ficar apenas no ministério em um só lugar. Se tem 5.000
membros numa igreja, então abra novos campos. O campo é o mundo. Então abra novos campos, envie desses 5.300 para cá, 50 para cá. Jesus distribuía o povo em 50 em 50, em 2 em 2, mandava os 12, os 70. Então, não fique no só lugar. Não deixe o espírito de Nimrod prevalecer aí aonde você está, na direção, na liderança. Então, multiplique, enche, domine, faça a obra missionária. Este é o poder do Pentecoste. Este é o poder que Deus trouxe para a igreja, para a sua nação eleita. Então, nós concluímos, pois, que Deus é um Deus de diversidade. Deus não é um Deus só de uma elite. Uma elite, a igreja. Não, Deus é Deus de todos os povos e nações. O que eu quero dizer com isso é que, por isso que há diversidade de dons, de ministérios e diversidade de operações, porque é o mesmo Deus. Por isso que os homens não têm a mesma face, nem a mesma fala, nem comem a mesma comida, porque não tem a mesma cultura, porque Deus é Deus de diversidade. Aí você coloca aí na sua igreja, todo mundo fardado, vai para o mundo, aí pregar só com a roupa só, como se a igreja fosse de uma só diversidade. Não, Deus é um Deus de diversidade. Deus é um Deus que ama cores. Deus tem um arco celeste com 7 cores. Deus deu a Davi, através de seu pai, uma capa de muitas cores. Então Deus é um Deus de diversidade. Deus é um Deus que ama a diversidade. Então que Deus venha abençoar sua vida e que o Pentecoste venha mudar toda a nossa maneira de viver através do batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. Deus abençoe a sua vida e fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.